Bom dia a todos, vamos dar início ao nosso culto. E antes de iniciarmos, vamos fazer uma oração, por favor. Oremos. Santo Deus eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pela tua proteção. Obrigado, Deus, porque o Senhor permitiu que estivéssemos aqui hoje, reunidos em teu nome para te adorar e te engrandecer. Nesse momento pedimos, Deus, que o Senhor abençoe esse culto, que nós possamos fazer da melhor forma para ti, com toda a nossa alegria e com todo o nosso amor. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo nas nossas vidas. Obrigado, Deus, pela transformação que Jesus fez e faz todos os dias nas nossas vidas, no nosso caminhar. Te agradecemos, Senhor, porque sem Ele nós não somos nada, e é com muita alegria e satisfação que estamos aqui reunidos como igreja e como família para te adorar. Senhor, abençoe esse culto, que possamos sair daqui mais cheios do que entramos, renovados, que a gente possa aprender, que a gente possa louvar com toda a nossa verdade, com todo o nosso sentimento de amor nos nossos corações. Obrigado, e é no nome do teu Filho Jesus que te oramos. Amém. Eu gostaria de começar com um versículo em Isaías 40, 31. Eu acho um versículo muito importante e que nós já em outras oportunidades também falamos sobre isso, que diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Que a gente possa sempre esperar no Senhor pela resposta dele, possamos esperar sempre no Senhor pela resposta às nossas orações, que a gente possa se manter sempre confiante, crendo que Deus está no controle de tudo e que Ele é que nos dá a resposta, não é? E é no tempo dele que as coisas acontecem. Que Deus nos dê essa sabedoria para esperar sempre mesmo no Senhor. Amém. Vamos cantar o cântico de número 2, por favor. Número 2. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor nos merecimentos dos filhos de Deus.
número 16. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Ó glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Próximo de número 28. Número 28. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome, eternamente e para sempre, cada dia te bendirei e louvarei teu nome, eternamente e para sempre. Grande é o Senhor e digno de supremo louvor, e sua grandeza insondável, cada dia te bendirei, cada dia te bendirei. Geração a geração celebrará tuas obras e anunciará teus poderosos feitos, na formosura da tua glória, e em teus feitos meditarei. Grande é o Senhor e digno de supremo louvor, e sua grandeza insondável, cada dia te bendirei, cada dia te bendirei. O próximo é o cântico de número 176. Grato Deus por me amar, sou grato por me abençoar, grato Deus por me curar e minha alma salvar. Aleluia. Grato Deus por me amar, sou grato por minha alma salvar.
hinos bons, de exaltados tons, aleluia. Grato Deus por me amar, sou grato por minha alma salvar. Revela, pois, teu santo ser, para eu contigo então viver. Usa-me para teus fins, possui-me enfim, aleluia. Grato Deus por me amar, sou grato por minha alma salvar. Números 179. Satisfação é ter a Cristo não maior, seja visto, sou Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus, em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição, achei o segredo, é Cristo no coração, aleluia. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus irá bem cedo, logo em logo eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim, satisfação sem fim, satisfação sem fim, sem fim. A nos prepararmos para a ceia, vamos cantar o cântico número 20, por favor. Número 20. Senhor, quem entrará no santuário pra te adorar? Senhor, quem entrará no santuário pra te adorar? Quem tem as mãos limpas e um coração puro, quem não tem vaidade e sabe amar. Quem tem as mãos limpas e um coração puro, quem não tem vaidade e sabe amar. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te adorar. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te adorar. Ó, dá-me mãos limpas e um coração puro, retira as vaidades, ensina-me a amar. Ó, dá-me mãos limpas e um coração puro, retira as vaidades, ensina-me a amar. amém. Podem sentar. Bom, nesse momento vamos ter o privilégio de participarmos da ceia do Senhor. E nós, como cristãos, nós temos um grande diferencial nas nossas vidas. E assim, o mundo de hoje, né, a atualidade, ela nos prega assim umas situações que a gente reflete que as coisas não vão bem. E assim, a humanidade está mesmo indo por caminhos difíceis. E a gente se surpreende cada dia mais com o que a gente escuta e com o que a gente vê. Nós temos um propósito, né? Nós, como cristãos, nós escolhemos um caminho assim. Nós escolhemos seguir os passos de Jesus. E sem dúvida nenhuma que essa decisão que nós tivemos, ela muda tudo nas nossas vidas. Ela muda a forma que a gente pensa, muda a forma que a gente age frente às situações, frente às pessoas, muda a forma que a gente espera uma resposta, muda a forma como a gente entende uma dificuldade. E assim, Jesus é o centro desse nosso propósito, né? Então assim, quando a gente reflete na importância de Jesus nas nossas vidas, a gente consegue buscar forças, a gente consegue entender por que a gente está aqui, conseguimos entender por que a gente tem que melhorar, conseguimos entender por que a gente tem que ajudar o próximo
conseguimos entender o que é verdadeiramente o amor. E esse amor de Jesus, de Deus nas nossas vidas, é o nosso combustível, é o nosso alvo, é a nossa transformação. E essa transformação ela é diária, não é? Porque a gente erra sempre, infelizmente. Mas a gente está aprendendo com esses erros. A gente está, através da palavra de Deus, tentando sermos pessoas melhores. E agora, no momento da ceia, é um momento de grande reflexão para a gente, porque nós temos um propósito de cristão. E quando a gente pensa nesse sacrifício de Jesus na cruz, nós entendemos que o amor que Ele tem conosco, né, para nós, é imenso. E esse amor é transformador. Então é um momento, irmãos, de todos nós aqui hoje, refletirmos sobre as nossas vidas, refletirmos sobre as nossas prioridades, refletirmos sobre a importância que a gente está dando para o sacrifício de Jesus na cruz. Acredito que todos vocês sabem o porquê da crucificação, vocês sabem a importância disso para a nossa fé, para a nossa vida cristã. Vocês entendem os elementos que a ceia traz, o pão e o suco. Entendem o sofrimento de Jesus naquela cruz. E esse memorial que nós aqui todas as semanas fazemos tem uma importância muito grande para a nossa fé. É um momento de união, de comunhão, um momento de reflexão e um momento de grande crescimento. Que Deus nos ajude agora, ao partilharmos esses elementos, a entender verdadeiramente o que é o amor, a entender verdadeiramente o propósito de Jesus ter sido crucificado e que esse amor possa realmente nos transformar todos os dias, que a gente possa ter compaixão uns dos outros, que a gente possa ter amor um pelos outros, que a gente possa refletir os nossos erros e atos, esquecer o nosso passado e pensar à frente e usar esse combustível que é Jesus, que é Deus, para sermos pessoas melhores, que a gente possa partilhar os elementos, entendendo que cada elemento tem o seu significado, tem o seu objetivo, e relembrar isso todas as semanas é uma bênção, porque a gente tem esse privilégio, não é, de não deixar isso ser esquecido. Claro que a ceia a gente tem que viver todos os dias, porque é todo dia quando acordamos, sentimos a misericórdia de Deus sendo renovada nas nossas vidas, vendo que Ele abre portas, mesmo a gente não sendo merecedor, Ele nos dá oportunidade, mesmo a gente pecando, Ele nos amando, mesmo a gente sem merecer. Então, assim, é incrível, é sobrenatural. E, assim, o amor de Deus é isso, né? Ele transformou as nossas vidas e transforma as nossas vidas. Mas o importante é que nós não nos esqueçamos disso. Então, é importante que a chama e a fé esteja sempre acesa nos nossos corações. E momentos, assim, de celebrar os elementos e relembrar o sacrifício é muito edificante e muito profundo. Então, eu convido todos a meditarem realmente nesse momento que vamos partilhar agora. Que a gente possa realmente dar importância a esses elementos, de verdade mesmo, assim, entendendo que o nosso coração tem que ser transformado sempre. Nós temos uma natureza humana, infelizmente a gente erra, mesmo sabendo que não devíamos errar. Mas Deus nos ama, nos amou e vai sempre nos amar. E eu convido vocês a pensarem nisso. Eu gostaria de ler, antes da distribuição dos elementos, 1 Coríntios 11, dos versículos 23 ao 26, que vocês todos conhecem, mas vou ler mais uma vez. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Faça isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de jantar, ele pegou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. Assim, cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Peço, por favor, para o irmão Rex fazer a distribuição dos elementos. Mas antes disso, vamos fazer uma oração, por favor. Oremos. Santo Deus eterno Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor Deus, porque em união e como família estamos todos aqui participando desse memorial, que é o memorial da ceia. Obrigado, Deus, por Jesus nas nossas vidas. Obrigado, Deus, porque o Senhor entregou Ele naquela cruz a nosso favor, para nos oferecer a esperança de viver eternamente ao Teu lado. Obrigado, Deus, porque o Teu amor é tão grande que transformou as nossas vidas no passado, quando decidimos te seguir, e transforma todos os dias, Senhor Deus. Que o Senhor abençoe os nossos corações, que a gente possa entender verdadeiramente o significado da ceia, a importância da ceia para as nossas vidas. Que o Senhor nos purifique,
Que o Senhor nos ajude a sermos pessoas melhores e que esse sacrifício esteja sempre vivo nos nossos corações. Obrigado, Senhor Deus, por Jesus. Que o Senhor abençoe o pão, que representa o corpo dele, que foi crucificado, e o suco, que representa o sangue, que foi derramado naquela cruz, sangue que nos limpa e nos limpou os pecados, Senhor Deus. Obrigado, e é no nome dele que te oramos. Amém. Bom, depois de cearmos, certeza que nosso coração fica contente de lembrarmos do amor de Deus e de Jesus por nós. Vamos cantar o cântico de número 265, por favor.
265. Louvemos. Contente está meu coração, contente está meu coração, contente está meu coração, contente está meu coração, porque meu Deus me guarda com amor, é por isso que eu vivo tão feliz. Contente está meu coração, contente está meu coração, contente está meu coração, contente está meu coração, porque meu Deus me guarda com amor, é por isso que eu vivo tão feliz. Podem sentar, por favor. Nesse momento vamos ter o privilégio de participarmos juntos das ofertas, né? E a oferta é um ato de gratidão. Tudo que Deus nos dá, nós retribuímos através aqui da oferta. E também um ato de fé, porque nós acreditamos que se Deus nos instrui a ofertar e nós fazemos isso com boa vontade e com alegria, nós temos fé na palavra dele e nos ensinamentos dele. E quando vemos lá em 2 Coríntios 9:7, vocês também já conhecem, cada um dê conforme determinou em seu coração, não por pesar ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. E a alegria que nós temos de viver e seguir os passos de Jesus se reflete, claro, nas ofertas que fazemos para Ele. Tudo o que temos e somos vem dele. E ofertar é um ato de contribuição conjunta. Nós todos fazemos isso para contribuir com a obra do Senhor, com alegria, com fé e por obediência também. E, claro, com o discernimento da real importância e do significado da oferta para a igreja. Que Deus nos abençoe e que a gente possa ofertar verdadeiramente. E não só aqui agora, nesse momento, mas que a gente possa ofertar verdadeiramente as nossas vidas para Jesus. Peço, por favor, por irmão Tadeu fazer a recolha das ofertas. E vamos orar antes disso. Senhor Deus e Eterno Pai, obrigado por esse momento de podermos partilhar e participar da oferta. Eu te peço que o Senhor abençoe os nossos corações nesse momento, Deus, que a gente possa ofertar para Ti com toda a nossa alegria e com toda a nossa felicidade. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, que o Senhor nos deu e que o Senhor ainda vai nos dar. E claro que, Deus, a oferta é um reflexo daquilo que o Senhor tem nos suprido. Que o Senhor nos encha de sabedoria para ofertar e, claro, que essa oferta possa ser administrada da melhor forma. Obrigado por essa oportunidade de participarmos juntos da Tua obra, Deus. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos orar. Senhor Deus Eterno Pai, nesse momento prepara os nossos corações para a Tua Palavra, que o irmão que vem aqui à frente possa nos edificar e que ele fale somente aquilo que o Senhor deseja que seja falado, que a Tua Palavra seja traduzida na mensagem que vai ser passada para a gente hoje. Que nós possamos não sermos apenas ouvintes, mas também que tudo que for aprendido aqui hoje, que a gente consiga praticar nas nossas vidas e que a gente possa crescer com um alimento espiritual. Obrigado por esse privilégio de ouvir mais de Ti. E abençoe o irmão que vem aqui no nome de Jesus. Amém. Irmãos, se me quiserem acompanhar numa leitura, usando as vossas próprias Bíblias,
Podem abrir em Lucas capítulo 22, versículos 24 a 27. Lucas 22, 24 a 27. E aqui podemos ler o seguinte: levantou-se também entre eles contenda, sobre qual deles parecia ser o maior. Ao que Jesus lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que sobre eles exercem a autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sereis assim. Antes o maior entre vós seja como o mais novo, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, estou entre vós como quem serve. Aqueles que andaram com Jesus desde o princípio eram homens e mulheres também, como nós, irmãos, sujeitos às mesmas tentações. Com Jesus, eles foram aprendendo a moldar o mesmo barro de que nós somos feitos. Paulo, referindo-se ao ministério da pregação do Evangelho de Cristo, disse: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Somos vasos de barro. Qual é o tesouro que nós temos dentro de nós? A palavra de Deus. Não é? A palavra de Deus. O Espírito de Deus. Cristo em nossas vidas. Naqueles dias, os discípulos de Jesus, como vasos de barro, foram assaltados pela ambição da supremacia. Eles discutiam qual deles era o maior, o mais importante, o mais considerado. Essa ambição perturbava os seus corações. Jesus queria que no coração dos seus discípulos abundasse a humildade, mas em vez disso se havia introduzido a ambição de serem superiores. Jesus usou um remédio para combater aquela enfermidade espiritual: o seu próprio exemplo, curvando-se para lavar os pés dos seus discípulos. Que exemplo maravilhoso, irmãos! Não é qualquer um que lava os pés do outro. Jesus era o Senhor. Jesus era o Mestre. Jesus era o Deus feito homem. Ele se curvou perante os homens para lhe lavar os pés. Em todo o percurso da sua vida, Jesus tomou o lugar de servo, sempre preocupado em fazer a vontade do Pai. Jesus tinha consciência da sua condição humana e, como tal, estava apto para servir. Como lemos em Filipenses capítulo 2, versículo 7, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Nós já pensamos nisto, irmãos? Já meditamos nisto de um modo mais profundo? Quem era Jesus? Quem era Jesus? E vejam só a atitude que ele tomou. Humilhou-se a si próprio. Jesus era o Deus feito homem. Ele se humilhou perante os homens. Se curvou perante os homens. Jesus assumiu o lugar mais baixo entre os homens, de tal modo que, notem bem, era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Esta era uma profecia de Isaías que se cumpriu. Não é verdade que Jesus foi desprezado, humilhado?
Fizeram o que quiseram de Jesus. Sem lugar para dúvidas, creio que todos nós entendemos que o Senhor Jesus cuidou mais dos outros do que de si mesmo. Porquê, irmãos? Porque o Filho do Homem, pensemos bem, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus pôs de parte a sua própria vontade. Dizia o Senhor: a minha comida é fazer vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Para chegar à cruz e ali consumar a sua obra conforme a vontade do Pai, porque esta era a vontade do Pai, Jesus sofreu toda a espécie de impropérios, ou seja, de insultos. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, mas foi injuriado e não injuriado. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Jesus foi servo dos seus servos. E isto é maravilhoso, irmãos. Jesus foi servo dos seus servos. Mas quem era o Senhor Jesus? Jesus era o Senhor de todas as coisas. Tudo foi criado por Ele. Como diz Paulo aos Colossenses, o qual é a imagem do Deus invisível. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas, porque aprova a Deus que nele habitasse toda a plenitude. Jesus era superior em sabedoria, em santidade, em poder, e apesar de toda a sua sabedoria, da sua santidade e poder, Jesus veio para servir. Para servir. Veio como um servo. Outra coisa maravilhosa é que não foram os discípulos que escolheram a Jesus. Foram eles que seguiram a Jesus quando viram. Foram eles que quiseram: Senhor, quero-te seguir, quero ser teu discípulo. Foram eles. E com certeza que se Jesus não os tivesse escolhido, porque foi Jesus quem os escolheu, eles não o teriam escolhido a Ele. Não teriam escolhido a Jesus. Como disse o Senhor: vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Vós não me escolhestes. Fui eu quem vos escolhi. Sendo Jesus o Senhor, é maravilhoso que Ele tivesse dito àqueles homens que procuravam um lugar de destaque, de superioridade entre eles mesmos, tivesse dito o seguinte: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Que coisa maravilhosa! Sermos amigos daquele que criou todas as coisas, daquele que era o Deus feito homem, daquele que era o Senhor de tudo. Nós somos amigos dele, porque ele foi nosso amigo. Deu a sua vida por nós, naquela cruz. Que bom, irmãos, que coisa maravilhosa. Agradecemos cada dia a Deus por esse gesto tão sublime, por esse sacrifício tão grandioso. Quem daria a vida por um de nós? Não sei, talvez haja quem desse. Não sei. Não sei. Mas Deus, feito homem, entregou-se naquela cruz, só pensando em nós, para que com a sua morte nós pudéssemos ter vida e vida com abundância.
e com o seu precioso sangue derramado naquela cruz, nos limpou de toda a nossa iniquidade, de todo o nosso pecado. Verdadeiro amigo. Verdadeiro amigo. Um grande amigo que nós temos. É necessário que olhemos para Jesus e possamos vê-lo como Ele é. Infinitamente grande. E o seu amor é incomensurável. Quer dizer, não se pode medir. Não podemos medir o amor de Jesus. Não se pode medir ou avaliar tal grandeza. Jesus diz: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no seu amor. Duvidamos do amor de Jesus? Duvidamos daquele que por nós, que nada merecíamos, deu a sua vida na cruz? Ele nos ama. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Devemos dar a vida pelos irmãos. Se às vezes não somos capazes de perdoar, de ajudar, de reconhecer como o irmão faz, seríamos capazes de dar a vida para o irmão? Naturalmente que os discípulos de Jesus, moldados, porque eles eram vasos, sabe que o vaso é moldado, é feito de barro e é moldado. Naturalmente que os discípulos de Jesus, moldados pelo seu amor, durante todo o tempo do seu ministério, são bons exemplos para nós. Não são? Devemos imitar os discípulos de Jesus. Aquela ideia de superioridade passou. E eles abandonaram essa ideia. E devemos imitar os discípulos, com certeza. Mas, irmãos, a quem devemos realmente imitar? Imitemos a Jesus. É a imitação mais perfeita que podemos fazer, e ao obter o melhor resultado que possamos obter, é imitar aquele que deu a sua vida para nós. É imitar a Cristo. Em cada dia de vida, em tudo, imitar a Jesus. Tínhamos sempre a vontade e a alegria de realizar as mais humildes tarefas. Talvez não queremos fazer. Faço. Isto não é para mim. Não. Manifestemos em tudo grande humildade de espírito e de conduta. Notem o que Paulo dizia aos Efésios. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Imitemos a Jesus, suportando a injustiça em vez de destruir a paz, vingando-nos a nós mesmos ou prejudicando os outros, porque isto é agradável a Deus. Será que o exemplo de Jesus, a quem nós chamamos mestre, não repreende às vezes o orgulho que nos assalta? Sim, porque muitas vezes, irmãos, não imitamos a Jesus, não temos na nossa frente o exemplo do mestre, porque há um bocadinho de orgulho, às vezes muito até, e não queremos fazer isso, fazer aquilo, porque eu sou superior, eu sou melhor, eu não faço isto, que isto não é para mim. Imitando a Jesus, seremos possuidores. Imitando a Jesus, seremos possuidores daquele amor. Aquele amor de que nos fala Paulo na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, versículos 4 a 7, onde diz assim:
O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Mas o amor permanece para sempre. Se imitarmos a Jesus, entenderemos melhor a nossa condição de servos e cumpriremos melhor a nossa missão como cristãos. Fomos chamados para servir e amar ao próximo como a nós mesmos. Jesus nos deixou um grande exemplo de serviço e de amor. Por que será que muitos chamados cristãos se ressentem ao fazerem trabalhos humildes para Deus e para os homens? Certa ocasião, um crente queixou-se que o cargo que ocupava na igreja era inferior aos seus talentos. Não era digno dele. Não era superior. Eu não devia fazer aquilo. Há crentes que se sentem humilhados a distribuir folhetos. Tem vergonha de ir pelas ruas meter um folheto na caixa de correio. Acho que não é para eles isso. Mas esta é também uma forma de evangelizar. Mas alguns têm vergonha de fazerem este trabalho para Cristo. O que fazia Jesus? Andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e ensinando o Evangelho do Reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres. Faziam evangelização, anunciavam a palavra. Quando distribuímos os folhetos, estamos a tentar chegar ao contacto com as pessoas. Estamos a tentar transmitir-lhes uma mensagem, despertar aquele interesse que realmente pode saber no seu coração. E nós já tivemos resultados, graças a Deus. Muitos não, mas já tivemos. Por que não continuamos? Há cristãos que se esquecem que seu divino mestre, ele mesmo, foi um missionário e um comunicador de boas novas, ou seja, do Evangelho. Porque a palavra Evangelho é isso que significa, boas novas. Será que já pensamos bem na atitude de Jesus ao tomar a toalha e enxugar os pés dos seus discípulos? Já meditámos nesse gesto de Jesus? Seríamos nós capazes de fazer isso? Enxugar os pés de alguém que precisasse de lavar os pés? O que aprendemos com isto, irmãos? Aqueles que se sentem inferiores, humilhados ao fazerem serviços menos importantes, já pensaram que aquela toalha com que Jesus enxugou os pés dos seus discípulos tinha um valor muito mais elevado do que o manto de púrpura que era usado por César, o imperador romano? Aquela toalha era maravilhosa, aquela toalha esteve nas mãos de Jesus, aquela toalha demonstrou realmente quem era Jesus, o seu servo que veio realmente para fazer a vontade do Pai, servir a humanidade. Na igreja e em qualquer lugar no mundo onde nos possamos encontrar, como cristãos, o lugar de honra, irmãos, para nós, o lugar de honra é o lugar onde cada um de nós serve. Esse é o lugar de honra. Se estamos servindo ao Senhor, seja nisto ou naquilo, seja o que for, esse é o lugar de honra. Para o nome do louvor, para a glória de Deus, naturalmente. O meu lugar no culto é superior ao meu assento no Senado, disse alguém que ocupava um lugar de destaque.
E agora? Recordemos as palavras do Senhor Jesus. Não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se formos como Jesus, a vida terá outro sentido, terá outro significado. E a nossa comunhão com o Senhor será muito mais enriquecedora em todos os sentidos, em todos os aspectos, em todas as nossas atitudes. Portanto, irmãos, sejamos imitadores de Jesus. Imitemos a Jesus. Sejamos servos, amando e servindo nossos irmãos e as pessoas, o mundo, amando-os e servindo-os como no verdadeiro. Amemos até os nossos inimigos, porque Jesus também os amou. Nós amemos a Jesus. Amemos uns aos outros, servindo a Jesus, imitando a Jesus. Sejamos servos fiéis. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a nos esforçarmos cada dia a sermos realmente como Cristo. Porque Ele é o único a quem nós devemos imitar. Porque Ele é perfeito, porque Ele é puro, porque Ele é santo, porque Ele é o melhor dos amigos. Sirvamos a Jesus com amor, imitemo-lo em todas as coisas. Amém. Obrigado. Vamos cantar nosso último cântico, que é o cântico de número 278, por favor. Em momentos assim levanto a voz, levanto minha alma a Cristo. Em momentos assim levanto meu ser, levanto minhas mãos para Ele. Quanto te amo, Deus, quanto te amo, Deus, quanto te amo, Deus, te amo. Em momentos assim levanto a voz, levanto minha alma a Cristo. Em momentos assim levanto meu ser, levanto minhas mãos para Ele. Quanto te amo, Deus, quanto te amo, Deus, quanto te amo, Deus, te amo. Amém. Te amo, Deus, quanto te amo, Deus, quanto te amo, Deus, te amo. Amém. Vamos orar. Santo Deus e Eterno Pai, obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pelos cânticos que nos encheu de alegria. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra é transformadora. Ela realmente muda o direcionamento das nossas vidas. Eu te peço que o que a gente aprendeu hoje possa nos ajudar essa semana e ajudar sempre. Que o Senhor abençoe a nossa volta para casa, que o Senhor acampe anjos ao nosso redor, que tudo corra bem, nos livre de todo mal. Nos encha de sabedoria, Senhor Deus, de amor. Abençoe os nossos lares com paz. Que a gente possa executar as nossas tarefas seculares da melhor forma. Que o Senhor nos abençoe. Abençoe as nossas famílias, os nossos planos e nossos sonhos, Senhor Deus. Que o Senhor nos guarde
E obrigado mais uma vez por Jesus Cristo nas nossas vidas. É no nome dele que te oramos hoje, todo sempre. Amém. Oração.